vamos entrar no tema da medida de segurança. Eu vou fazer um corte mesmo atual da questão da medida de segurança, e a partir desse corte talvez a gente provavelmente a gente vá remeter algumas questões históricas no decorrer do que eu for aqui colocando para vocês. Mas vamos entender qual é o espírito da medida de segurança que hoje dá sentido a essa prática e a toda a questão legislativa penal, não só no Brasil, em praticamente todos os países. Vocês, como estudantes de direito, sabem que tem o direito penal, e o direito penal lida com a questão do crime, definindo o que vem a ser crime e dando uma orientação do tipo de sanção cabível a cada ato entendido como crime. A definição de crime até hoje é muito complicada, porque o que é crime numa época não é em outra época, o que é crime num país não é em outro país. Então, a história do crime é muito complicada, da gente definir o que é crime, né? Por exemplo, na época do Império, era crime o negro fugir da escravidão, ele era pego, recebia açoites, né? Hoje, se alguém prender um negro para trabalhar, aí que é criminoso, se inverteu, né? Então, vejam como a questão do crime varia de época para época, ela vai mudando. Né? Então, praticamente, dá para a gente entender que é crime aquilo que o Código Penal define como crime. Independente, às vezes, até da questão essencial do que é crime ou não. Desde que o Código Penal, naquele momento, ele define como crime, né? Ele começa a definir como crime, por exemplo, o crime do colarinho branco, né? Começa, né? Porque até há pouco tempo não havia uma lei específica sobre a questão dos crimes de corrupção, né? Agora parece que as coisas começam a mudar. Enfim, é assim a lei, né? Mas uma coisa a lei tem desde sempre, desde do Código de Hammurabi, desde o Código Romano, do direito romano. E você, embora você varie de país para país, cultura para cultura, a lei precisa de um sujeito, que é o sujeito da lei, e esse sujeito, ele tem que estar sob uma condição de culpa, ou culpabilidade, para ser mais técnico, que é, em essência, que ele tenha um entendimento sobre aquilo que ele fez e tenha um entendimento de que aquilo que ele fez é um crime. E, apesar disto, assim ele o fez. Portanto, ele se torna um culpado e como culpado, ele agora é um sujeito à sanção que a lei vai impor a ele. Portanto, uma condição para existir a sanção penal é a questão da culpa. E isto, desde que o direito começou a surgir como nas suas origens, é que essa questão da culpa já é inerente ao direito. Muito bem. Então, para a culpa, a pessoa tem que ter a noção de que aquilo é um crime e conseguir ter uma condição interna de se posicionar diante desse conhecimento. A pessoa pode reconhecer que aquilo é um crime, mas ter algum tipo de compulsividade que a impede de, embora sabendo que aquilo é um crime, a impede de executá-lo, a impede de evitar a sua execução.
Isto é o que a escola clássica, que vocês já devem ter estudado, que acho que isso se estuda no primeiro ano, né? Não é isso, as escolas. Então, a escola clássica define isso como livre-arbítrio, que ainda é algo que faz parte da essência do espírito da lei, é o livre-arbítrio. Se a pessoa não tiver um livre-arbítrio, que culpa ela tem se ela não tem livre-arbítrio? E livre-arbítrio é uma escolha livre. Eu sou livre para escolher um caminho ou outro. Aquele grande jurista Roberto Carlos diz que se o bem ou o mal existe, você pode escolher, né? Então, diz lá que está falando o Roberto Carlos do livre-arbítrio. O problema é que, desde que a lei passa a se estruturar nas suas origens, Código de Hammurabi, o Código de Direito Romano, o Direito Egípcio, assim por diante, surgem algumas situações muito especiais, as situações em que aquele indivíduo que cometeu o crime não se mostra em condições deste livre-arbítrio, ou seja, desta culpabilidade. Ele não tem culpa, porque ele tem um distúrbio mental tão grave que ele não reconhece que aquilo é um crime. Um exemplo bem típico: um indivíduo com um grave retardo mental, que nem sequer sabe falar, pega uma fruta de uma banca de frutas e ele não tem noção de que não podia pegar aquilo. Se ele não tem noção, como se pode imputar? Vou tirar essa palavra imputar, porque ela vem na sequência. Como se pode entender que há culpa nesse ato que esta pessoa realizou? Como é que a gente pode imaginar que há culpa? E isto já surgiu como problema desde o início, nas origens do direito penal. E, mesmo no Código de Hammurabi, no direito romano, há alguns tratamentos especiais para essas pessoas que não tinham condição de discernir se aquilo era correto ou era incorreto. Ou se tinha direito de discernir, não conseguia conter a si mesmo, mesmo sabendo que aquilo era algo errado. E esta situação, ela vem sofrendo mudanças ao longo dos anos, e eu não vou citar todas, porque a história aí vem a história do direito penal, eu nem vou entrar nisso. Eu vou entrar no qual é o espírito do legislador quando ele tem que colocar essa questão na forma da lei. Como é que ele vai lidar com isso? A primeira ideia é, se esta pessoa ela não tem culpa, a justiça não pode atribuir a ela uma sanção, então vamos liberá-la. Mas isso não poderia ser feito, porque alguns desses crimes eram crimes violentos, eram homicídios, estupros, enfim, né? Crimes graves. E como é que nós vamos deixar em liberdade essa pessoa? Vai causar um perigo para a sociedade, né? Como é que nós podemos fazer? Então, aí a justiça ficou com uma batata quente na mão. Por quê? A batata quente continua até hoje. Estão acompanhando aí o momento do Champinha, não estão? É a mesma batata quente. Entendeu? As coisas, elas não mudam, na verdade, né? E está aí mesmo, talvez o Hammurabi tenha tido problemas parecidos. E, então, diante desta batata quente, diante dessa problemática, o legislador entendeu que só caberia a pena quando houvesse essa condição de culpabilidade, que passou a ser denominada de imputabilidade.
Então, o indivíduo, ele é imputável, porque há uma diferença de culpabilidade para imputabilidade, já vou explicar já, vai que um dia vocês estejam fazendo o exame para a ordem e isso apareça, né? Então, ó, há uma diferença entre culpabilidade e imputabilidade. Culpabilidade é uma condição dele ter capacidade, ter elementos na sua estrutura mental de ser culpado. A imputabilidade ele não precisa estar cometendo crime nenhum, ele é imputável, ou seja, ele é sujeito à lei. Pode até não ter cometido crime. Em tese, todos nós aqui somos imputáveis. Em tese. Não conheço profundamente todo mundo. O Rui aqui, a gente, né, tem discutido o assunto. Né? Tem discutido o assunto. Bom, então, a diferença, para vocês pegarem bem. A culpabilidade é quando houve já uma ação criminosa. E a culpabilidade é que esse indivíduo pode sofrer uma ação penal e ser culpado por aquilo que ele fez. Imputabilidade é a condição que o indivíduo tem de ser dono dos seus atos, de responder pelos seus atos cognitivamente e volitivamente. Cognitivamente significa sabendo o que faz. Volitivamente, sabendo se controlar. Então, esta situação, esse contexto que eu passei para vocês, é o contexto de imputabilidade, que é básico para a aplicação da lei. Não há aplicação da lei se o sujeito não for imputável. E quando que o sujeito não é imputável? Ele não é imputável quando ele é inimputável. Mas quando que ele é inimputável? Bom, ele é inimputável quando ele não tem aquela condição de livre-arbítrio que eu falei inicialmente. Ele não tem uma capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Ou se tem essa capacidade, ele não tem capacidade de controlar os seus impulsos. Depois nós falaremos um pouco sobre essa questão também. Portanto, nós estamos falando aqui dos doentes mentais. É deles que nós estamos falando. São inimputáveis os doentes mentais. O nosso código, ele separa doente mental de desenvolvimento retardado, de desenvolvimento incompleto, doença mental. É um indivíduo que estaria tendo uma vida normal e, de repente, começa a ter distúrbios mentais, esquizofrenia, uma depressão, algo assim. É um doente mental. O desenvolvimento retardado é o indivíduo que tem um retardo mental, que pode ser leve, moderado ou grave, ou limítrofe. E o desenvolvimento mental incompleto, que é algo também discutível, que são as pessoas que, por algum motivo, não completaram o seu desenvolvimento, por algum motivo. Um caso clássico da inimputabilidade por desenvolvimento mental incompleto é a dos menores de idade, que no Brasil são os menores de 18 anos. Eles são inimputáveis não porque eles são doentes mentais, mas porque eles têm um desenvolvimento mental incompleto, que vai se completar assim que ele fizer 18 anos. Né? Geralmente, assim, junta a turminha lá e fala, amanhã você vai fazer 18 anos, aproveita hoje, porque, né, amanhã você já vai ter problema. Esse é o ponto de corte nosso. O nosso ponto de corte para a questão da incompletude mental, desse sistema mental incompleto, mudou. Chegou a ser 14 anos, chegou a ser 16, atualmente é 18. Com discussões aí para mexer com isso novamente, devido a algumas questões aí que vêm acontecendo. Também se considera
de uma maneira que eu acho assim, discutível, como desenvolvimento mental incompleto ou indígena. Né? Eu acho que não é correto, porque me parece que, dentro do contexto do índio, ele tem um desenvolvimento mental completo. Né? Ele tem incompleto dentro da nossa visão enquanto cara pálida, né? Enquanto nós brancos dizemos que o que não chega ao nosso nível, ao nosso modo de ver, é incompleto, né? Mas isso também é uma situação que já muda muito, porque o Brasil hoje já não tem mais indígena nessa condição. Não sei se vocês estão lembrados, ou Rui com certeza está lembrado, de um acontecimento que houve com o cacique Paiacã. Você lembra disso? Hein? Alguém lembra dessa história? Do cacique Paiacã? Lembra lá? Oi? São todos jovens. São todos jovens. Não, houve uma lembrança lá. Não ocorreu, não faz nem tanto tempo assim, mas o Quirino se lembra? Quirino lembra, né? Quirino é jovem. Mas ele lembra. Não lembra. Não, eu sou jovem só de físico. Sei que eu estou bem conservado. É só uma... Bom, o caso do cacique Paiacã, ele pertencia a uma tribo indígena lá do Amazonas, e estava uma repórter fazendo uma entrevista, e ele atacou sexualmente a repórter. E aí foi preso, e na sua defesa ele alegou desenvolvimento mental incompleto, porque né? Não convenceu, né? Ele não convenceu. Porque já é... Né? Ele não resistiu aos encantos da entrevistadora. A história do cacique Paiacã não colou. Hoje não temos muitos indígenas que pudessem se colocar nessa situação. Mas também se consideram os surdos, mudos também, por uma incapacidade cognitiva, também se considera como desenvolvimento mental incompleto. Então é isso que nós temos. Nós temos a doença mental, nós temos o desenvolvimento mental incompleto, nós temos o desenvolvimento mental retardado, que esses sim são os casos graves, as síndromes de Down, os outros retardos congênitos, as anóxias de parto, né? As encefalopatias, de um modo geral. Bem, agora, isto caracteriza a imputabilidade. Agora, na nossa lei, e nem todos os países têm isso que nós temos, a nossa lei define uma certa situação que o indivíduo é mais ou menos louco. Bom, o Brasil é um país peculiar, né? Ele é mais ou menos normal e é mais ou menos perturbado. Tanto que ele recebe uma definição que não é nem de imputável com total livre-arbítrio, nem de inimputável com total ausência de livre-arbítrio ou de um déficit cognitivo, mas ele fica no meio, ele fica numa situação de semi-imputabilidade. Ele é semi-louco ou semi-normal, né? Aí também depende de que viés que você olha, né? E no Brasil nós temos uns exemplos aí de semi-imputáveis aí. Mas antes eu vou dizer que tipo de doença que caracteriza esse semi-imputável. Os doentes mentais, nós já vimos que caracterizam a inimputabilidade, assim como os retardos mentais graves. Já um tipo particular de doença mental, definida pelo Código Internacional de Doença, pelo DSM-4, agora já DSM-5, que continua dando essa definição, descreve um tipo particular de doença mental em que o indivíduo ele é praticamente saudável para a maioria das áreas, mas ele tem alguns pontos onde a sua atitude é uma atitude considerada anormal.
Então, vamos dar alguns exemplos, né? A pessoa, ela trabalha, casada, mas a mínima questão que frustra essa pessoa, ela entra numa crise, pega uma tesoura, se corta, ou sai batendo porta, sai com o carro e se explode facilmente. Passa aquela explosão, ela volta ao normal, continua a vida dela e tal. Esse é um tipo de transtorno que se caracteriza nesse contexto, que é o contexto dos chamados transtornos de personalidade. E, nesse caso, é o caso particular do transtorno de personalidade borderline. Eu olhei para o Rui, não quer dizer que seja um exemplo. Eu não né? sou borderline, não. Ou eu estou do lado de lá, ou eu estou do lado de cá. Eu estou do lado de Ou é corintiano ou é São Paulino, né? Eu sou São Paulino, eu sou louco mesmo. E, então, esse é um exemplo. Mas esse não tem tanto interesse para a questão forense quanto o transtorno de personalidade antissocial, que era chamado de psicopatia na CID-9. E hoje é transtorno de personalidade dissocial. Na CID-9 era psicopatia. São os famosos psicopatas que dão um grande ibope e tal. Esse tipo de transtorno, ele implica não numa inimputabilidade, porque são pessoas que levam uma vida, em princípio, normal, lúcida, tem trabalho, casa, mas tem alguns comportamentos que são dissociais e tem algumas ações. A vida está tudo normal, mas, de repente, ele é capaz de cometer um homicídio sem ter nenhum sentimento de culpa, ou de fazer sofrer os amigos, mesmo os familiares, filhos, de causar um sofrimento e não sentir remorso nem culpa, né? Esses psicopatas, eles estão incursos na definição de semi-imputabilidade. Isto é, bem resumido, como está a questão da imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade no Brasil. Desde a mudança do Código de 1984. Porque antes de 1984, tinha uma pequena diferença, que era o duplo binário. Não sei quanto tempo você me dá aqui ainda. Você vai falar o ano necessário. Então vamos embora. Então, tempo aqui. Então, tá bom. A minha fita fica 2 horas gravando. Então vamos lá. Então, tá bom. Também se depende do... Depois eu 2 horas, você não comenta. Bom, e aí se começar a ficar muita coisa, vocês dão um toque, a gente termina. Mas vamos lá. O assunto é fascinante, eu gosto, eu trabalho há muito tempo com isto, e pelo tempo que eu trabalho, eu conheço bem o assunto, então, se deixar aqui, eu vou embora. Mas vamos lá, vou dar sequência a essa questão. Então, eu vou falar daqui a pouco, então, sobre o que o Código de 1984 mudou em relação ao Código de 1940. Eu vou logo dar uma pincelada. Também, né, pode cair no exame da ordem. Também pode cair. Isso cai na prova, querida. Isso pode cair na prova. O Breno ajudou a fazer as questões, né? Na parte forense. Da parte forense. Bom, eu, antes de entrar no que é duplo binário e no que é sistema vicariante, que foi essa mudança do Código de 1940 para 1984, antes de entrar nisso, eu vou fazer uma crítica à questão, a toda essa questão que eu acabei de definir aqui para vocês. É a minha posição. Eu sei que eu tenho pessoas que concordam comigo, e sei que tem quem discorde. O Quirino não concorda inteiramente comigo. O Mauro eu sei que concorda, mas
eu vou fazer a minha crítica. E essa é uma forma de pensar que venho adquirindo ao longo desses 30 anos. Então, enfim, eu vou passar para vocês o que eu acho dessa história toda. Bom, até aqui vocês entenderam bem, né? Imputável é o que tem o livre-arbítrio. Inimputável é o que não tem o livre-arbítrio por uma questão de um distúrbio mental. E o semi-imputável, ele tem um semi-livre-arbítrio, ou um arbítrio semi-livre, né? Um semi-livre-arbítrio, um arbítrio semi-livre, algo assim, né? E vocês já viram que eu também não acredito muito na semi-imputabilidade, já ficou evidente aqui na minha fala, né? Que eu não acho que para mim eu tiraria essa questão da semi-imputabilidade. Bom, o juiz, ele não é um especialista para poder dizer se o sujeito tem doença mental, se tem um retardo. Ele não é um especialista na área. Ele pode até suspeitar. Dentro da trama jurídica, o promotor pode suspeitar disso, e o advogado pode suspeitar. Qualquer um desses personagens da trama jurídica podem trazer para o processo a suspeita de que aquele réu, aquele indiciado, é portador de uma doença mental. Qualquer um dos três. Mas nenhum dos três pode decidir, podem apenas suspeitar. Uma vez que esta suspeição surja, uma vez surgida essa suspeição, o juiz precisa de um perito que avalie e diga para todos esses personagens do campo jurídico se de fato aquilo que eles suspeitaram é verdadeiro ou não, se de fato há uma doença mental ou não, para que se caracterize a inimputabilidade. Muito bem. Aí surge a figura do psiquiatra forense. É psiquiatra porque conhece as doenças mentais. E é forense porque tem também um conhecimento da área jurídica. Por isso, forense de fórum, né? E consegue, tenta, pelo menos, fazer uma ponte entre a medicina e o judiciário, que é o que importa para o juiz que essa ponte seja feita. Porque tem termos que são termos jurídicos, como, por exemplo, periculosidade, que não é um termo médico. O médico tem que avaliar o paciente, dizer que esse paciente tem tal doença e que essa doença ocasiona certos sintomas. Estes sintomas tornam esta pessoa perigosa ou periculosa. Portanto, existiria ali a periculosidade. É o psiquiatra forense que vai fazer essa ponte, porque o juiz ele pergunta para o psiquiatra: há periculosidade? E não é um termo psiquiátrico. Periculosidade não é um termo psiquiátrico, é um termo jurídico. E aí o médico tem que fazer esse meio de campo aí. O psiquiatra forense, então, ele vai primeiro examinar a pessoa cuja questão da imputabilidade está sob suspeita. Então, ele vai fazer um exame desta pessoa, visando informar ao juiz se essa pessoa é ou não portadora de algum tipo de doença mental. Esta ação define no nosso código o que se chama de critério biológico. Critério biológico
é a parte da avaliação que dá o diagnóstico para o sujeito que está sendo examinado. Mas o nosso código, ele não é só biológico, ele é psicobiológico. Significa que não basta o indivíduo ter a doença, mas essa doença, de algum modo, tem de ser a causa daquele ato considerado criminoso. Ou seja, tem que haver um nexo causal. Tem que haver um nexo causal entre a doença e a ação supostamente criminosa. Isto caracteriza, no nosso sistema penal, o critério psicobiológico. E é aqui que eu vejo o problema. E vou dizer para vocês por que eu vejo o problema aqui. Vejo também outros problemas, mas vou falar deste problema. Muito bem. Então, vamos fazer aqui uma hipótese. Digamos que o sujeito que está sendo julgado é um esquizofrênico, já há alguns anos. A família sabe, já tratou um tempo, parou e já foi dado o diagnóstico de esquizofrenia. Para vocês que não são da área psiquiátrica, a esquizofrenia é uma doença mental grave que se caracteriza por distúrbios produtivos e não produtivos. Produtivos são quando há alucinações, delírios, alucinação e delírio, enfim. E não produtivos são sintomas, geralmente sintomas de desagregação, de rebaixamento mental, não produz essa proliferação grande de sintomas, por isso que são sintomas mais, vamos dizer, mais ligado a um rebaixamento do que propriamente a algo positivo, né? A sintomatologia produtiva é algo a mais do indivíduo. A desagregação, o rebaixamento é algo a menos no indivíduo, né? Alguns têm um tipo de sintoma, outros têm outros, alguns têm os dois. Enfim, e vamos supor, é uma doença muito grave, tanto que Kraepelin, um dos primeiros que escreveram a esquizofrenia, ele chamou a esquizofrenia de demência precoce, tal a gravidade, né, de uma demência precoce, né? Depois isso aí foi mudando, o Breuer mudou para definir outros tipos de esquizofrenia, hebefrenia, esquizofrenia paranoide, e não vou entrar nesses detalhes aqui, que não é a nossa questão. O nosso suspeito aqui do crime é um esquizofrênico, todo o histórico mostra que ele é esquizofrênico. Cometeu um crime hediondo, matou a mãe, de uma forma brutal, deu uma machadada na mãe. Vocês podem ficar assim, mas geralmente, né, nesse tipo de crime a coisa é meio que por aí mesmo, viu? A coisa, ela tem, porque como não é um crime com dolo, planejado, então geralmente é uma coisa que vem junto com algo bem bárbaro assim mesmo. Muito bem. Então ele deu uma machadada na mãe. Tá. Aí o médico vai e faz um exame, pega os antecedentes, tem relatórios, atestados de outros médicos, relatórios de hospitais, onde ele esteve internado e tal, examina o paciente, vê que é um paciente meio confuso, aliado, com os delírios de grandeza, de perseguição, estrutura umas paranoias e tal, e fica bem claro que o indivíduo é esquizofrênico e ele dá o diagnóstico de esquizofrenia, portanto, ele supre o critério biológico. Deu lá o diagnóstico de esquizofrenia. Tá bom. Agora ele vai para o segundo, que é o nexo causal. Aí ele diz assim, não, é um nexo causal, sem dúvida, porque ele é um psicótico delirante, paranoide, e se sentia
perseguido na fantasia pela mãe, que às vezes surgia como uma bruxa, não sei o quê, e ele se sentiu ali muito ameaçado e por isso ele pegou e cometeu esse ato. Bom, tá bom. Tá bom. Dá para nós entendermos que, primeiro, que ele tem um distúrbio mental. Com certeza tem. Segundo, que a pessoa escolhida, o objeto da ação violenta dele, foi a mãe, por conta da mãe estar sempre próxima, ele poder ter projetado nela todos esses sentimentos persecutórios. Também está tudo bem. A questão que eu levanto é: esta violência, ela é inerente à esquizofrenia e aos delírios paranoides? A minha resposta é não. Eu, há 30 anos, eu atendo o ambulatório do SUS, criei o SUS, praticamente, o ambulatório de saúde mental em Bragança, e coordenei aqui por 5 anos. E trabalho com convênios, que eu atendo muitas pessoas. Olha, na clínica, eu rarissimamente vi um esquizofrênico violento. Eu rarissimamente vi. Nós temos o Van Gogh, era um esquizofrênico, todo mundo sabe da história do Van Gogh. Ele foi violento contra a orelha dele, né? Que vocês devem conhecer a história, ele cortou a orelha dele, né? Porque ele estava ouvindo vozes. Na verdade, nem foi uma violência, ele estava ouvindo vozes e atribuiu a voz à orelha e cortou. E há vários esquizofrênicos famosos na história. Antonin Artaud, do Teatro do Absurdo, na França. E há outros aí. E eu digo da minha experiência. Então, a questão fica assim: será que a doença, ela, de algum modo, propicia esse ato violento? Eu não vou dizer para vocês não propicia ou propicia. A minha questão é que nós não aceitamos ou não sei para pesquisar. Porque há um suposto saber, há a suposição de que nós sabemos, de que basta isso que eu falei para já estar comprovado que a esquizofrenia é causadora disto. E, portanto, vamos então já prender todos os esquizofrênicos e botar tudo no manicômio judiciário. Mas não é um fato. A grandíssima maioria dos esquizofrênicos não apresenta esse tipo de periculosidade. E quando a gente vai examinar a questão da agressão, aí vamos então pesquisar a agressão. Vamos fazer uma pesquisa melhor sobre a agressão. Aí nós vamos ter um campo vastíssimo para ver. Nós temos alguns autores, como podemos citar o Lombroso, o Konrad Lorenz e o Freud. Eu vou citar os três, que entendem que todos nós somos agressivos. O Lombroso, ele dizia que não era todos nós, eram aqueles que tinham o nariz para baixo, a testa, não sei de que jeito, né? Ele dizia que não eram todos, dependia da anatomia. Mas, de qualquer modo, o impulso agressivo não só era inerente ao psiquismo dele, porque, de acordo com o Lombroso, ele é inerente à anatomia do sujeito. Porque o sujeito nasceu com o queixo não sei de que jeito, com a testa não sei de que jeito, e a orelha não sei de que jeito, ele está fadado a cometer esse crime. Esta ideia, Konrad Lorenz é um pouco melhor. Mas a ideia é muito semelhante. A ideia do Konrad Lorenz é de que todos nós, diferente do Lombroso, ele entende que todos nós somos agressivos. E que nós temos contensores. E que a questão é a forma como nós lidamos com os contensores. E Freud entendia a agressividade. A primeira vez que ele trata desse assunto é uma carta que ele manda para o Einstein. Por que existe a guerra, né, Mauro? Acho que é esse nome, né? Por que existe a guerra, né? É o título do trabalho dele. Né? Por que existe a guerra? Por que existe a guerra? Acho que é essa da carta que ele manda para o Einstein, onde ele começa a definir a ideia dele do instinto de morte.
porque inicialmente Freud achava que a nossa questão era sempre lidar com o nosso instinto de vida, o instinto libidinoso, e que as frustrações desse instinto é que causariam esse ou aqueles problemas. A partir da guerra, dos atos de violência da guerra, ele, nessa carta para Einstein, ele já começa a definir a ideia do instinto de morte. Mas também, tanto para os três, a agressão é uma coisa interna. Agora, existem vários autores para os quais a agressão é algo externo. Viria, por exemplo, de 3 âmbitos de ambientes em que nos quais a pessoa está sujeita. No macroambiente, ou seja, se ela está num país violento, se ela está na Síria, se ela está no Iraque, e ela terá um tipo de informação a respeito da violência, da agressividade. O segundo nível de ambiente é o ambiente familiar. Uma família violenta. E o terceiro é o nível dos vínculos pessoais daquela pessoa. Seus amigos, o grupo que ela escolhe, ou que não escolhe, mas nasceu e aí se entrosa com aquele grupo, né? Uma pessoa se entrosa com alguém lá da favela, com aquele grupinho, o grupinho assalta e tal. Então, se veja, nós temos aqui várias teses sobre a origem da agressividade. Que pode ser todas, inclusive. Pode ser todas. Então, o que eu digo é que esta relação entre doença mental e a periculosidade é esta que eu acho que precisa ser melhor estudada. Agora eu vou pelo oposto. A gente vive vendo na televisão, ontem de manhã, eu acho que foi um engenheiro, um bandido atirou no engenheiro, em tentativa de roubo, matou e não roubou nada, saiu correndo. Né? Ontem de manhã. Isso ocorre todo dia. Todo dia. E o indivíduo que ele comete um latrocínio, ele comete 1, 2, 3, eu examino, faço exames criminológicos, que é uma outra história. Por uma outra ocasião podemos falar que é uma outra questão, porque aí não se trata de indivíduos doentes mentais, mas é uma abordagem de indivíduos normais que cometem crimes, e que eu faço também, por isso eu tenho esse conhecimento. O indivíduo comete um latrocínio, comete 2, 3, 4, geralmente ele é reincidente no latrocínio. Agora eu pergunto para vocês, quem é mais perigoso? E esse que comete o latrocínio, ele é completamente normal, ele não tem doença mental nenhuma. Então, essa atribuição direta da doença mental com a periculosidade é que eu acho que tem que ser melhor vista. Tem que se abrir para estudar por que necessariamente aquele esquizofrênico foi agressivo. Porque não se aprofunda. No que chegou o diagnóstico? É esquizofrênico? Estava delirante? Pronto, estamos tranquilos, não vamos pesquisar, por exemplo, se a vítima o provocava, por exemplo. Se houve alguns desses elementos que eu acabei de colocar para vocês aqui, do envolvimento do macroambiente, do microambiente, da família, né? E do grupo social. Né? Mas, de qualquer modo, o que acaba acontecendo é isto. Se acha que está resolvida a questão quando você dá o diagnóstico e supõe esse nexo causal. Né? É isto que eu discutiria. Não que eu diga que não há. Eu entendo que se deva estudar melhor isto. Se deva aprofundar melhor na questão da violência e da agressividade. Como eu havia prometido, a questão da mudança do Código Penal, até
1940, na verdade, até 1984, Chegou naquele momento, um critério objetivo, um critério temporal. Passou o tempo. se supunha a existência de dois tipos de periculosidade. A periculosidade social e a periculosidade jurídica. Área da psiquiatria é essa. Ou seja, até 1984, não eram perigosos apenas os doentes mentais. Eram perigosos estes perigosos jurídicos, que não precisavam necessariamente ter uma doença mental. Mas o que caracterizava essa periculosidade jurídica era reincidência, o tipo de crime, crueldade no crime. O problema todo com este tipo de pessoa é que a justiça, na época, criou um sistema que ela chamou de duplo binário, que é coisa da justiça mesmo, né? No Código de 1940, até 1984, portanto, passaram 44 anos, havia a periculosidade social e a periculosidade jurídica. A periculosidade jurídica independia do sujeito ser ou não um doente mental. Mas dependia dele ser reincidente, do tipo de crime, ser um crime bárbaro, ser um crime hediondo e assim por diante. O problema aí é que essa periculosidade jurídica embasava a possibilidade de se dar pena mais medida de segurança. Então o indivíduo levava lá, você cometeu um latrocínio, então você vai receber 6 anos de pena pelo latrocínio, mas como você é reincidente, você vai receber mais 2 anos de medida de segurança. E foi por aí que caiu esse duplo binário. Porque, na verdade, você está pagando uma pena de um crime que você ainda não cometeu, não é? Então, era uma coisa que não tinha sentido. Então, se entendesse que o indivíduo é um reincidente, essa foi a ideia do Código de 1984, que aboliu isto. Se se entendesse que ele é reincidente, então, como reincidente, há um agravante e aumenta a pena. Então, não haveria necessidade deste duplo binário. Caiu o duplo binário, aí isto ocasionou 2 questões muito graves. Não sei se eu consigo dar esse horizonte que o Mauro deixou aí como tarefa. Não, que ele não deixou uma tarefa meio e transformar isso e ainda dar uma luz no fim do túnel. Quem sabe o Quirino tem, A intervenção oportuna dele. A primeira questão, na medida em que se tirou do Código a periculosidade jurídica, ficou apenas a periculosidade social, que é aquela atribuída exatamente ao doente mental. Portanto, reforçou aquela ideia que eu discordo, de que o doente mental é perigoso. Reforçou isto, porque hoje só é considerado periculoso, na essência do termo, o doente mental. A periculosidade só é atribuída ao doente mental. Né? Sobrou para o doente mental. E isto criou e cria um estigma. Eu, lá, naquele curso, o AEX, né? E eu fui falar exatamente sobre o meu tema mesmo, que é a medida de segurança, e na minha mesa estava um psicólogo e um promotor. E o promotor, na fala dele, será que eu te contei isso, querido? O promotor levantou e falou, vocês estão fazendo um mutirão, e um dedo assim apontado para mim. Mutirão, para vocês terem uma ideia, é que uma grande porcentagem das medidas de segurança, com indicação de internação, porque nem toda medida de segurança tem indicação de internação. Pode ser uma medida de segurança ambulatorial. Mas, geralmente, isso quando o crime é um crime que
daria pena alternativa. Um crime que daria pena alternativa, trabalho comunitário, pagamento de cesta básica e tal, mas sendo o indivíduo inimputável, muda-se para um tratamento ambulatorial. Quando o crime seria um crime que pressupunha uma detenção, então ele vai ser internado. Essa relação se faz ainda. Vocês entenderam bem? Ficou claro isso aí para todo mundo? Para os indivíduos. Então, é internado aqueles que cometem um crime que, caso eles não fossem inimputáveis, eles estariam sujeitos a uma pena detentiva. Tá? Me perdi o fio da meada. Ela falou, você falou de reclusão, né? Pode ser ou não? Depende. Não, o que é? Não, ela completou a minha ideia, está correto. Ela falou reclusão. Exatamente, quando for detenção, é internação. Quando for reclusão, é medida de segurança. É medida de tratamento ambulatorial. Exatamente. Mas, na verdade, eu queria passar uma ideia que eu me perdi aí. Né? Se alguém... que eu me perdi aqui. Não, tudo bem. Deve voltar. Quando se tirou o duplo binário de pena mais medida de segurança, quando se tirou isto, sobrou apenas a medida de segurança para o doente mental, que pode ser desses dois tipos, ambulatorial ou internação. Sobrou isso aí. Muito bem. E como ficaram os semi-imputáveis? Como é que eles ficaram? Porque antes eles recebiam pena e medida de segurança. Mas não podia mais receber pena e medida de segurança. Eles passaram a receber pena ou medida de segurança. E o sistema deixou de ser o sistema binário para ser o sistema, não sei se alguém sabe, vicariante. Uma aluna aqui, aquela que senta na frente, sabe tudo, né? Conhece tudo. Passou a ser o sistema vicariante. Qual é a diferença do sistema vicariante para o duplo binário? Primeiro, é cabível apenas ao semi-imputável. Uma vez diagnosticada a semi-imputabilidade, o juiz pode decidir entre pena ou medida de segurança. Ou ele vai ser internado, aí dependendo do crime, ou ele vai cumprir pena. Enfim, e aí também tem um paradoxo. Vocês se lembram que eu havia dito que os semi-imputáveis são aqueles que têm um transtorno de personalidade, inclusive a psicopatia, vocês devem estar lembrados que eu falei um tempinho aqui atrás. Portanto, são indivíduos perigosos, os psicopatas são perigosos. Em tese de tudo isso que nós estamos falando aqui de loucura, aqui dá para a gente começar a pensar em uma periculosidade intrínseca para estudar, seria psicopatia. Mas o juiz tem a alternativa de interná-lo, então é defesa social, medida de segurança, vai ser internado para proteger a sociedade, Ou de dar uma pena, só que a pena deve ser reduzida de pelo menos 1/3. Ele pode reduzir de 1/3 a 2/3. Mas 1/3, no mínimo, ele tem que reduzir. Então, esse é o sistema vicariante. Ou o juiz dá uma pena, e aí reduz essa pena por conta da semi-imputabilidade, ou dá medida de segurança. Essa é a mudança do Código de 84, e é o que vale atualmente.